Vamos entender então o que o Sampaoli vai encontrar pela frente aí neste momento do Atlético. Na tela, o que o Atlético tem em setembro que o Sampaoli já tem que fazer. Vai lá, maravilhoso, Lucas. Vamos lá na nossa arte para ver os compromissos do Galo, né, Edmara, nesse mês de setembro. O principal deles que tá batendo na porta, desafio pro Sampaoli, até não fica tanta pressão assim para ele, que ele tá acabando de chegar, se caso for de fato. Mas ele se pressiona, você sabe, mas né? Obviamente vai ser um grande desafio logo de cara, né, que é as quartas de final da Copa do Brasil, volta contra o Cruzeiro no dia 11, na quarta-feira, na outra quarta-feira. O Atlético precisa de 3 gols de diferença para passar direto ou 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Jogo na quinta-feira, na verdade, dia 11 de setembro. Pela Sul-Americana ainda tem 2 confrontos, né, contra o Bolívar, pelas oitavas de final, um no dia 17, o outro no dia 24, segundo jogo na Arena MRV. Tem esses 2 compromissos importantes, mas tem outros ainda importantes no Campeonato Brasileiro, que é onde o Atlético, inclusive, briga para não cair mais nesse preocupado, momento. né? E tá bem preocupante, a situação é alarmante, né? O 14º colocado, com 24 pontos. É claro que, como tá na nossa arte, tem 2 jogos a menos, mas isso não torna a situação mais fácil. Enfrenta 2 concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento, nesse momento, que é o Santos e o Juventude. São confrontos diretos. E depois enfrenta a boa equipe do Mirassol, uma das equipes que mais fazem gol na temporada, mais faz gol na temporada. O Rafael Guanães, né, um ótimo treinador. Um confronto duro também pro Atlético. Sampaoli vai ter que organizar bem esse time. Ele já é um técnico que não é muito de repetir escalações, né? Muda quase todo jogo. De acordo com o adversário. Exatamente. Lembre-se sempre disso. Né? Muda quase todo jogo de escalação. Certamente nesse mês ele vai mudar algumas vezes também, porque a intensidade vai ser alta do Atlético com tantas decisões e jogos importantes nesse mês de setembro. Um mês desafiante aí pro Sampaoli vai enfrentar no Atlético. Fácil não é, né, Daniel Seabra? Mas é o que tem, né? É o que temos para o momento. E isso aí pode ter sido um determinante para outros treinadores. Também. Como eu falei agora há pouco, o cara vai olhar aqui, ó, que beleza, vou assumir lá, sei lá, quarta-feira, amanhã, né? Vou treinar e tal. O que eu tenho pela frente aqui? Eu tenho uma semana até uma decisão que já tá 2-0, vou jogar na casa do rival. Depois eu vou pra altitude pegar o Bolívar. E aí, e no Brasileiro, como é que tá? Não dá pra mim não. Se quisesse começar o ano, tudo bem, a gente começa, pensa e tal. E o Sampaoli provavelmente, né, pegou a bucha e falou, vambora, é isso aí mesmo. Vamos ver que se dá certo, né? E você, Lélio? Fácil não, né? E essa preocupação com o brasileiro também, né? Tanto no caso do clássico, é o clássico, tem tudo que gira em torno dele, né? Uma virada seria histórica, seja qual fosse o treinador que estivesse chegando, é muito difícil, é muito complicado, né? O Cruzeiro é um time que está muito bem. Aí você tem a Sul-Americana, que é onde está a maior aposta do Atlético, se ele quiser voltar a jogar a Libertadores, né? Vale vaga, mas... né, você tem um caminho ainda pela frente, e o brasileiro, que no momento é a maior preocupação, né, pela não pontuação do Atlético, né? Não, sem dúvida alguma. Se desse certo no clássico, seria como uma cereja no bolo, né? Porque realmente a preocupação está no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, claro, 2 jogos a menos, só para lembrar, né? Mas isso aí não significa absolutamente nada, mas 2 é o número que também remete o Atlético a estar muito próximo da zona de rebaixamento. Mas, por exemplo, se ele consegue vencer o Santos e a 27, depois fazer os jogos aí contra o Sport e contra o Fortaleza, ele bateria numa pontuação de 33 pontos. Já ajudaria bem, né? Ele subiria, né? E hoje, o Mirassol, que também tem 2 jogos a menos, ele tem 35. Isso. Entendeu? Então, é muita coisa para acontecer no Brasileirão, mas eu vejo uma prioridade máxima, uma reação no Campeonato Brasileiro, porque você reagindo, daria tempo de chegar ali no bololô e disputar na reta final uma vaga via Brasileirão pela Libertadores. E a Sul-Americana, a gente sabe que também o Atlético, mesmo do jeito que estava jogando, ele conseguiu chegar às quartas de final. Se melhorar, pode ser que ele chegue à final, mas ele vai ter um grande obstáculo pela frente, que é o Bolívar, e também, principalmente, é claro, no primeiro jogo, a altitude de La Paz.
É muita coisa, né? E é um mês... Fala. E vamos só em relação ao Brasileirão aí, ó, Atlético contra o Santos. O Atlético é favorito. Com o time contra o Juventude também. Tá. A gente tem que ganhar esses 2 jogos aí, sem dúvida. Sem dúvida. Tem. Agora, contra o Mirassol, aí já não sei. Tem que ganhar também. Tem que ganhar, Léo. casa. Mas, ok. Mas o Mirassol, do jeito que tá, é Sim. duro. Ganhar de 1-0 aí tá lindo, viu? Tá ótimo. Tem que meter 3 pontos na sacola. Eu acho que eu vejo a obrigação ali, Juventude e Santos. Agora, contra o Mirassol tem que ganhar, mas vai ser difícil. Aí tá... É uma Vai depender de obrigação. como é que vai estar quando chegar lá também. Obrigação também é difícil, né, Céu? Porque o Santos veio aqui e ganhou do Cruzeiro. E aí o Santos vai e faz um jogo duro contra o Fluminense e tal. E tem Neymar no time. Mas ele tem que ganhar. Aqui, se aparecesse domingo o Flamengo aqui, ele teria que ganhar. Porque a pontuação dele é péssima. E o risco era dele aparecer na zona de rebaixamento. Então, quem pintar aqui e ele jogando como mandante, ele vai ter que ganhar. É o jeito. A obrigação é mais vai pela depender- necessidade, né? Vai Isso, depender Léo. do que da forma como o São Sim. Paulo vai fazer esse time reagir também, né? E o pessoal tá rezando também. O Vinícius disse aqui, o Galo vai decolar em nome do Senhor Jesus. Então, né, o pessoal também Amém. não tá deixando, Pega no né? terço e vai, né? O sertanejo tá dizendo, São Paulo vai chegar chegando no galão. Que falou que tá todo mundo com medo já. O Elbert de Almeida tá dizendo, uai, o cara não é bom? Se não trouxer a classificação contra o Cruzeiro, é fraco. Não é bem assim, né, gente? Do outro lado, você tem um Não é time que obrigação tá muito dele, não. bem, gente. Não é obrigação assim, não. dele passar de fase contra o Cruzeiro. É. Foi ele que colocou o time nessa Na situação. situação, né? Mas também, claro, que a expectativa é de que ele apresente alguma coisa Sim. de novo. E o próprio Jardim chegou a comentar depois, nos vestiários depois da última partida, o seguinte. Que ele teria teria que estudar o Atlético novamente exatamente por causa da mudança do comando técnico. Naquele momento ele nem sabia quem seria, como até agora a gente não sabe oficialmente, né? E tudo vai depender da forma também, como acontecer. Exatamente. O Atlético ganha de 1-0, tá eliminado, beleza? Agora toma 5 do Cruzeiro, 4 do Cruzeiro. Aí realmente a pressão aumenta, né? É verdade. Então, assim, né, os dois lados têm que trabalhar nesse sentido, né? Mas o Atlético não contratou o São Paulo só pra dirigir. o Não, Cruzeiro. não. E vou Sabe? dizer mais, não sei o que vocês pensam, mas eu acho assim, a contratação do Sampaoli, eu pensei em muitos dos nomes que estavam sendo falados, eu achei que era para uma coisa imediatista, resolve até o final do ano e tchau, né? Mas no caso do Sampaoli, não é. Eles não divulgaram tempo de contrato nem nada, mas para mim, no caso, se você contrata o Sampaoli, você contrata para um projeto mesmo. E é aquilo, Né? e aquilo que a gente vinha falando. Ué. Se não demitisse o Cuca, já na semana passada, ficaria difícil, porque o timing perfeito era esse, por causa da data FIFA. Você teria pelo menos... Na verdade, não era pra ter dado esse tanto de dia. Poderia ter dado ontem de folga e tal. Sim. Beleza, deu hoje também. Mas você vai ter ali uma semana pra preparar o time e arrumar alguma coisa. Porque Sim. você sabe o que a gente tá vendo do Atlético em campo, Dimara? Nada. Nada. Bololô de jogador, né? O projeto do São Paulo é o mesmo de todos os treinadores do Brasil. Tem que ganhar. São Paulo tem que ganhar imediatamente. E essa é a pressão no Brasil. Projeto, planejamento, isso é bobagem. Tem que ganhar. Se ganhar, beleza, ficou. Se não ganhar, ano que vem, não sei. Mas assim, no intuito de um treinador com o nome de São Paulo, com a história de São Paulo, eu acho que não é uma coisa assim a médio, curto e médio prazo, é uma coisa a longo prazo, né? Se não der certo, aí obviamente, gente, já vi treinador top, ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. O Valmir tá dizendo aqui, o São Paulo tem que dar uma peneirada nesse time. Peneirada que ele diz é assim, quem fica, quem não fica, né? E essa coisa toda. O Amarildo falou que vai reativar o sócio torcedor dele, tá vendo? O pessoal já tá aí, né? Animadão. Deixa eu ver o que mais. O Vinícius falou que o Atlético vai eliminar o Cruzeiro nos pênaltis. O Antônio Inácio da Silva falou, o problema não é só a qualidade dos jogadores que ele tinha antes. Não entendi. Alguém entendeu? O problema não é só a qualidade dos jogadores que ele tinha antes. Antes, a gente estava falando. Ele pode estar falando, ele pode estar falando questão, né, daquelas coisas que se falou muito, né, de problemas pessoais, né, de relacionamento, pode ser isso, não sei.
Pode ser uma coisa aí. O pessoal já tá apurando aquela sua informação, tá, Lélio? Boa. Sobre os jogadores e parece que contou muito também a rejeição pro lado do Caixinha, tá? Ó, Dos bastidores, Que isso? Já aqui a gente apura, é papum, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem uns aqui que são muito engraçados, gente, mas são que o pessoal tá falando aí, impublicáveis. o Atlético tá contratando é o São Paulo, né? Pelo jeito, vai ter que dar uma de santo Mas também. vai ter que ser, né? Vai ter que salvar a pátria mesmo pro Atlético. A gente viu, só esse mês que o Atlético tem aí é um mês desafiador demais, com muitos jogos importantes, confrontos diretos, Sim. decisões. Sim. Então precisa ser um São Paulo mesmo pra mudar não só a questão esportiva dos resultados agora, mas também a interna dos bastidores do Atlético que estão conturbados, tá conturbado desde o início do ano, né? Tô adorando a participação de vocês. Manda mais youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes, porque é muito legal ouvir o torcedor. O Éder Coelho ele tá falando uma coisa aqui que realmente tem a sua história, né? Que ele falou que o Sampaoli em 2020 teve quase 4 meses para treinar o time. Agora, se vier mesmo, vai ter uns 4 treinos que ele não vai alimentar expectativas. É porque agora ele tá chegando no meio da temporada, né? Também tem uma mudança nisso aí, né, Daniel? A gente também não vai esperar que contra o Cruzeiro ele apresente, né, o mundo, né? Contra o Cruzeiro, esquece, né? Não tem nenhum São Paulo que vai chegar aqui com uma semana e vai mudar radicalmente tudo, a não ser que ele mude o time todo, chacoalha lá, né? A parte mais... como o Léo falou, e anímica, né? Do que realmente tática. Porque tática não tem nenhuma condição. O cara vai dar 2, 3 treinos aí, não vai mudar nada. Não é assim também. A questão é o pós. Né? Pro jogo contra o Cruzeiro vai ser mais ou menos o que tá aí. E aí depois é que nós vamos ver contra o Bolívar, no Brasileiro, os outros jogos. A partir do momento que ele tiver uma semana livre aqui, outra ali, que puder fazer mais treinamentos táticos, aí a coisa começa a mudar. O Leonardo Luciano, Sampaoli é o melhor. Precisamos de um técnico agressivo, corajoso e doido, igual o Galo doido. E o Elbert Luiz está pedindo para perguntar para você, Dani, para você, Lélio. Scarpa e Coelho nas laterais, Igor Gomes no meio, Hulk e Júnior Santos no ataque. O que vocês acham? Ele fez uma bagunça aqui pior do que a que eu imaginei. Vai. Hulk e Júnior Santos no ataque? Com quem no meio? Com quem mesmo? Igor Gomes. Igor Gomes, Primeiro assim, as laterais com Scarpa e Coelho. Ele tá querendo dizer na velocidade, né? Imagino eu, né? Mas como é que volta depois, sacar né? aí o Natanael, por exemplo, colocar o Coelho ali e do outro lado sacar o Arana e colocar o Scarpa. Eu assim, uma circunstância de jogo, ok, mas eu não gosto muito dessa coisa de improvisação, não. Acho que o Scarpa vai bem ali se precisar, mas o Arana precisa jogar para recuperar o futebol dele. Simplesmente sacar o Arana do time porque ele tá mal agora... Ele, sem jogar, ele não vai recuperar o futebol dele. Ele tá mal, realmente, ele foi muito mal. O jogo contra o Vitória foi, pra mim, um dos piores, se não for o pior em campo. O gol, inclusive, foi em cima dele, ok. Mas ele não vai recuperar o bom futebol dele, que a gente sabe que ele tem sem jogar. Então, se sacar, agora, parte da frente aí, não sei, o ataque com Júnior Santos e Hulk, o Júnior Santos não seria meu titular, primeiro. Aí o Lélio, não sei, o Lélio, o que você acha? E você, Lelinho? Eu não duvido de nada. Isso é verdade. Não duvido de nada. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que tem só um problema. Não, uma coisa é o que a gente acha, que o São Paulo vai fazer. Sim. Outra coisa é o que a gente gostaria que ele acharia mais interessante. Ele pode e vai mexer muito no time, certamente, mas eu acho que tem uma coisa que prejudica nesse momento, que o Lélio até falou mais cedo, que é ele não tem um primeiro volante de marcação, né? Como ele teve lá atrás. Continua sem, né? Pois e isso acho que é complicado você usar 2 atacantes lá na frente que vão te dar pouco retorno defensivo, que vão voltar pouco, e abrir mão também de um lateral como Saravia, por exemplo, que pode ajudar um pouco defensivamente. Acho que isso vai pesar um pouco, o São Paulo vai ter que ir com um pouco mais de cuidado, porque não tem um primeiro volante de mais marcação ali para ajudar a defesa do Atlético. O Ronei Silva, que está sempre com a gente por aqui, está dizendo: boa tarde, com a vinda do São Paulo, tomara que ele extraia melhor de Arana, Scarpa e Hulk. Só aí já é 90% do Galo. Isso tem a ver com muita coisa que a gente falou aqui, né? Daniel, Lélio, Lucas, que era o fato de que o coletivo do Atlético não funcionava e as peças que ele tem, que são acima da média, né? Ou até muito acima da média, também não funcionavam individualmente, né? Então, quando ele diz aqui que isso já é 90%, eu tô quase
compartilhando da mesma opinião. Porque se você não faz nem individualmente, nem coletivamente, aí realmente não tem como fazer. Não é? Eu acho que o Cuca, a primeira parte coletiva até tinha nada. Até então, até o jogo contra o Vitória e o último jogo antes da pausa, não tinha nada. É um bololô, um amontoado, uma zona em campo. Não tinha uma jogada, o meio de campo não cria nada, a defesa uma peneira, o jogador de Vitória entrava como queria e tal. E aí você vai pra parte individual, chega uma hora também que o cara tá de saco cheio, né? O Hulk da vida vai tentando. Você fala, bicho, não dá, não vai sair disso. Não tem. O individual depende do coletivo também. Precisa de alguém pra jogar junto com ele. Não dá também pro cara querer resolver tudo sozinho, uma hora o saco do cara enche também, né? Tem isso. E você, Lélio? Como é que era a pergunta mesmo? A pergunta é que ele fala que se ele recuperar o Arana, o Hulk e tal, aí já é 90%. Eu tô quase concordando com ele que é isso mesmo, porque ou individualmente você tem os caras bem, ou o coletivo tem que estar bem. Porque um dia esse coletivo não funciona, mas aí você tem o individual funcionando. É isso, né? É isso mesmo. Aí são 3 jogadores, né? Muito acima da média que o Atlético tem. Eu colocaria ainda assim nesse bolo próprio Júnior Santos, que é um jogador muito forte, rápido, né? E que se atuar, se o Sampaoli repetir o que ele fez aqui e o que ele fez no Flamengo, que é aquele chamado jogo posicional, ele vai favorecer muita gente. Como o próprio Júnior Santos, como o próprio Hulk, não vai precisar mais, ter que vir buscar a bola no meio de campo e tentar arrancar para resolver alguma coisa, com o próprio Arana, enfim. Mas realmente, se você recuperar esses 3 jogadores aí, já é um ganho impressionante que o Galo vai ter. Tem uma questão que é importante do torcedor do Atlético, né, o Seabra? Sempre nos últimos jogos pediram para colocar o Hulk no banco também, né? E nos comentários a gente vê muito o atleticano comentando. Será que o Sampaoli vai ser um cara que vai colocar essas joias no banco também? Porque ao mesmo tempo que você tem grandes craques que obviamente podem agregar mais pro Atlético do que os jogadores já estão fazendo hoje, como a Arana, como o Hulk, pode ser que chegue um momento que o Sampaoli também precise tirar alguém, né? E aí o Sampaoli tem peito, né, Seabra? Pra pegar e falar assim, Arana, você não tá jogando bem, você vai pro banco. Ô Hulk, aqui, você não tá bem, você vai ficar uns jogos no banco. Mas sério, estão pedindo o Hulk no banco? Sim. Bom, esse aí só não é cego, né? Porque é muito burro. Porque é só você pegar. Não, quem fala um negócio desse tem que ser muito burro, né? E não acompanhar isso, o né? time Pelo amor de Deus. O Hulk, ele é o que mais tenta fazer alguma coisa. Só a presença dele dentro de campo já intimida o adversário. Opa. E contra o Vitória, ele mesmo assim, não sendo o supra-sumo, ele foi o menos pior disparado do Atlético, pra não falar que ele foi o melhor. É o que mais tenta fazer alguma coisa. Tá louco, hein? E o Hulk é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Você tirar o Hulk do time é um negócio meio fora de propósito, né? Você tira, tá mal, deixa ele lá. Ué. Daqui a pouco as coisas acontecem. Não acho que seja o caso, não. Tudo bem, o Sampaoli pode chegar aqui daqui a pouco e falar, Scarpa, Arana, sei lá, dá uma seguradinha aí, tudo. Mas não dá pra você ter um Scarpa, um Arana, um Hulk no banco. Não existe. Com as peças de reposição que tem, né? Ou você tem um lateral espetacular acima da média que vai botar o Arana no banco. Tem? Não. Você tem o Scarpa lá, um camisa 10 que vai colocar o Scarpa no banco. Não tem. Tem um cara acima do Hulk, tá longe, né? Então, sem nenhuma possibilidade. Aqui, o pessoal é muito... Torcedor é incrível, né? O Wilson Henrique Rafael tá dizendo aqui. Tem que acorrentar o Sampaoli no primeiro treino. Se ele deu uns supapos lá no Pedro, imagina ele vendo o Rony tentando a 5ª bicicleta no treino. Ou o Bernard naquela preguiça. Periga sair preso do CT. Quem sabe o Bernard até assusta um pouco, né, com a presença do Sampaoli. Ele acorda pra vida, né? Estão esperando o Bernard reestrear até hoje no Atlético, né? Então, assim, quer dizer, todo mundo sabe quem é e tudo mais, né? A gente tá na apuração daquela informação do Lélio, e é isso mesmo, viu? Ele vem com um aval muito grande dos jogadores, tá? E assim como também o Caixinha não tinha aval nenhum e foi, assim, extremamente, como é que eu vou dizer? Rejeitado, ou não era o momento, ou eles em consenso acharam que o momento era do Sampaoli, tá?
Eu até saí correndo aqui porque eu estava na apuração, mas eu já recebi a mensagem, é isso mesmo. Nos bastidores, então, além do torcedor, é bom que o torcedor saiba que os jogadores pensaram como eles, né? E nesse momento, mesmo com todas as situações, alguns viveram essas situações lá dentro, né? Era o melhor pro Atlético. Que bom, né, Lélio, que houve um consenso. Que bom, né, Daniel Seabra, que houve um consenso de que não era isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, que iria tirar do Atlético a chance de ter um treinador que realmente pode fazer com que o Atlético mude a sua trajetória, né? Eu acho que quando os comandados, e no caso do futebol, aí vamos chamar de empresa, mas porque o futebol é diferente, né? Mas no caso do futebol, o torcedor também quer, acho que não tem muito como fugir, né? Exato. Não era a primeira opção do Atlético, provavelmente até nem era a segunda, porque a gente viu que tentou, patinou e chegou no Sampaoli. Então, a sorte caiu aí, bafejou o Atlético, né? Como o Lélio fala aí, Maurílio Costa que falava isso. Eu acho que nesse momento aí, deu certo, deu errado, pelo menos tá feito aí o que os jogadores querem, o que a torcida quer. Vamos ver o que dá. Acho que era o que tinha que ser feito nesse momento, né? Meu medo, Seabra, é só ser mais uma estratégia de jogar a culpa pra outro, sabe? Olha, a gente tá tentando aqui, mas quer saber, não vamos tomar uma atitude aqui que vai ser pior pra gente depois, não. Vamos colocar um cara que a torcida quer, que o jogador quer, que se chegar lá na frente a culpa não é nossa. Com o Cuca foi assim também. Eu acho que é bom o jogador ter, e é importante o jogador ter opinião, ainda mais os líderes terem opinião pra dizer, avaliar aquele técnico. Mas assim, avaliaram bem o Milito, avaliaram bem o Cuca, agora avalia bem o Sampaoli. Eu acho que a diretoria também tem que ter um peito, não, acho que nesse caso até tenho elogios da diretoria do Atlético, mas o meu único medo ou receio aqui é justamente estar mais uma vez usando uma situação pra, se chegar lá na frente, der errado, a culpa não é da diretoria, a culpa é do torcedor e do jogador que pediu o Sampaoli. Mas você sabe que eu acho que no caso deles, eu não posso dizer aqui quem foram os jogadores, se foram os líderes e tal, essa informação eu não tenho. Mas eu acho que é o comprometimento. Você entende assim, Lélio? Eles estão comprometidos, como a torcida se comprometeu também com o Sampaoli e os jogadores também se comprometeram. Eu acho que isso já é 50% da história. Não, sim. Né? O comprometimento. Porque o fato de você falar, legal, é isso que a gente quer, é se comprometer. Que é uma coisa que a gente vinha falando que eles não estavam fazendo em campo. Os jogadores do Atlético nitidamente também, por mais que o Cuca sempre soube gerenciar bem o vestiário, sabe, essa fala, repito, a fala do Hulk pra mim, ela foi emblemática, né? Sim. Por mais que a convivência fosse boa, no campo o negócio não funcionava porque ficou devendo na preparação do time. Por mais que a diretoria tenha tido muita culpa em não contratar algumas peças fundamentais para a montagem de um time consistente dentro de campo. Mas essa vinda do Sampaoli, ela ultrapassa qualquer coisa. Isso aí, primeiro que receber o recado da torcida. E ao receberem o recado e fazerem a vontade da torcida e também dos jogadores, isso significa, e isso aí tá muito claro, só pegar a média de público aí do Atlético esse ano, significa uma reaproximação do torcedor do clube. O torcedor estava afastado do Atlético por não acreditar na gestão do clube desde o ano passado. Então, agora é igual você acabou de ler uma mensagem. Vou reativar o meu sócio torcedor. E olha que com todos esses problemas, o Atlético conseguiu se manter entre os primeiros com mais de 100 mil sócios aí adimplentes. Tá certo? Então, de qualquer maneira, a tendência é que o torcedor volte a estar caminhando ao lado do Galo, que a gente viu aí públicos ridículos do Galo dentro do seu estádio.